Total. Com Leonardo Santana. Começando mais uma vez, retornando mais uma vez, com Segurança Total, que é o programa que fala de segurança para a cara do Brasil. Só que dessa vez, com uma novidade para todos vocês, porque o Segurança Total ele agora interage com todos os blogs de segurança que tiverem interesse de estar aqui com a gente. E nesse programa, que é o reinício das nossas atividades, nós trazemos um dos maiores, se não o maior blogueiro policial do Distrito Federal e podemos até dizer que dentro de pouco tempo da região centro-oeste, nosso amigo Aderivaldo aqui, muito prazer de tê-lo aqui, para mim está sendo um momento muito bom, um momento de muito orgulho. E eu queria saber, em um primeiro momento, o que foi a ideia de nós termos um blog? Quem era o nosso amigo Aderivaldo antes do blog e o nosso amigo Aderivaldo depois do blog? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O senhor sabe que eu sou um admirador do Major Santana, que é um parceiro. E o Aderivaldo, antes do blog, ele era um estudioso. Começou a estudar arquivologia no UNB, mas sempre se interessando por sociologia e sempre que podia, estava dando uma fugida ali para história, sociologia, ciência política nas matérias optativas. E depois teve a oportunidade de se formar, começar direito, e surgiu a especialização em segurança pública pela Pronasce. E o Aderivaldo resolveu concorrer com os policiais do Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, policiais militares, e conseguiu entrar em uma dessas vagas. Foram 3 soldados, 2 sargentos, 17 oficiais, 4 delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, agentes da Rodoviária Federal. E ao iniciar essas aulas, eu senti uma necessidade de repassar aqueles conceitos da época para outros colegas e até mesmo informá-los, porque eu tive dificuldade para fazer essa prova e passar nessa seleção, porque eu não conhecia, eu descobri que não sabia muita coisa de polícia, sabia nada de polícia. Eu não conhecia a bibliografia, eu não conhecia a teoria, eu conhecia a prática diária de um soldado, de um policial, que era receber ordem e obedecer ordem. E essa modificação é uma modificação interessante, porque a gente começa a perceber o volume de participação daquele profissional que todo mundo diz que está na ponta da linha. Isso, estar na ponta da linha não significa estar desinformado. Pelo contrário, pela necessidade que você está dizendo, que acabou tendo. Sim, é necessário ter um conhecimento, um embasamento teórico, até para poder dialogar com a comunidade. Hoje, quando se fala em polícia comunitária, polícia cidadã, polícia do futuro, você tem que saber dialogar. O diálogo é importante. E como é que você vai dialogar sem ter conhecimento? Só executar já não seria o suficiente? Não, é necessária uma aproximação. E eu acho que a aproximação ela é feita com diálogo, respaldada por um conhecimento, até para evitar você sabe com quem você está falando? Eu fiz essa pergunta até de forma proposital, porque tem muita gente, inclusive pessoas do meu relacionamento, que imaginaram e que dizem, inclusive, que não é necessário que um policial que está na base de uma instituição saiba tanto, ele só precisa executar. E esse, pelo que nós percebemos, não foi o pensamento que te motivou a dar continuidade, inclusive a abrir, né, o blog Policiamento Inteligente, o Aderivaldo 23. Sim. Executar o quê? Executar que tipo de ordem? Aí depende de que tipo de ordem aquele comandante quer dar. O que ele está pretendendo? O que ele está querendo? Ele vai participar de uma manifestação, ele vai participar de simplesmente uma perseguição, ele vai para uma guerra urbana.
ou ele vai para uma aproximação com o cidadão, um contato com aquele cidadão e uma liderança dentro de uma determinada comunidade? Como é que você pode liderar sem dialogar? Cada policial é um líder em potencial. Agora, existe uma diferença entre o policial ser um líder em potencial, estar na ponta da linha, fazer parte da base, e o policial ser um líder em potencial e precisar estar hierarquicamente acima daqueles que possivelmente vão estar fazendo um trabalho mais estreito com a comunidade. Isso não é uma quebra de paradigma? Isso não é um problema? Não existe um ranço em torno disso? Não, se você tem a consciência que existe uma liderança formal dentro da hierarquia e disciplina, e existe uma liderança informal, que é aquela que lida com a base, com a base e com a comunidade. O soldado, o cabo, o sargento, ele é uma liderança informal, às vezes dentro da instituição e fora da instituição. Mas quem fala pela instituição, inclusive em determinado local, em determinada área, é o comandante da área. Então você não fere nada disso. Ele como liderança, ele como alguém que está próximo da comunidade, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber argumentar. E para isso ele precisa saber o que ele está fazendo. Eu acho que a gente, nesse instante, acabou destruindo dois muros, né? O primeiro muro, que é o muro de poder falar sobre esse assunto, que até para você que é blogueiro também, para você que de repente não compreende muito o que a gente está dizendo do mundo da segurança e que é da comunidade, às vezes fica um pouco difícil assimilar essa conversa, né? E eu acho que nós quebramos um segundo paradigma, porque às vezes o blogueiro ele não aparece, ele não surge para quem precisa das informações que ele passa. Eu queria voltar um pouquinho para a ideia do blog, né? Nós temos mais uma ferramenta que começou como uma ferramenta de denúncia, que começou como um diário onde eu pudesse colocar tudo aquilo que me consumia negativamente. E agora? Onde é que está esse conceito? No que se transformou esse blog? Em Brasília nós tínhamos o blog do Tenente Catalá, que era um blog de denúncia, um blog muito interessante, que ele era a voz do policial que estava calado. E em outros estados começaram a surgir blogs como o Abordagem Policial, que é um blog fantástico, extremamente técnico. E o blog Policiamento Inteligente, ele veio como um intermediário. Eu não vou dizer que no blog Policiamento Inteligente não tenha denúncia, até porque o objetivo não é esse. Mas quando tem uma denúncia, é uma denúncia poética. Os textos são poéticos, são textos leves. São textos leves. Eu vejo que quando você fala de denúncia, a gente já tem essa palavra sendo visualizada de uma maneira diferente, né? O lado poético a que você se refere, em muito ele vem revestido de uma fundamentação teórica muito forte. Hoje nós já temos o seu blog comentando muito sobre liderança. O que é isso? Isso vem da faculdade. Quando fazia faculdade, eu aprendi que toda afirmação, toda argumentação que você faz, ela tem que ser respaldada por um referencial teórico. Então, quando eu faço qualquer afirmação sobre liderança ou sobre determinado assunto voltado para a administração da Polícia Militar, eu não tenho que falar como o soldado Aderivaldo ou Aderivaldo. Eu tenho que falar por uma grande maioria e tenho que dar um respaldo teórico daqueles que já estudaram aquilo e que têm a autoridade para falar sobre aquilo. Então eu só respaldo com autoridade. Bom, a gente vai falar sobre isso de novo daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É o Segurança Total também em blog, né? Leonardo Santana em blog, Aderivaldo 23 em blog, e todos falando sobre segurança, mas com a cara do Brasil.